Tá ouvindo, Guilherme? Pode falar? Então tá bom, beleza, começar. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui pelo KMG para mais um evento este ano no nosso formato virtual, que é o formato que nós estabelecemos em 2020. Eu sou Danilo Batista, estou como presidente do KMG e é um prazer para mim e para todos aqui do CAU e todos nós recebermos pessoas tão capacitadas para falar sobre cidades, principalmente nesse momento. O tema do nosso evento é Cidades Sustentáveis, uma nova realidade no pós-pandemia da Covid-19. Na verdade, nós não estamos vivendo um pós-pandemia, nós estamos vivendo ainda a pandemia. Então, é um assunto que nos pegou de surpresa e que continua sendo discutido ao longo do ano e por muito tempo ainda será. Inclusive, eu acho que este é um ensinamento que a gente tem que receber desse momento e propor novas ações a partir de agora para que a gente não seja surpreendido novamente em eventos como esses de pandemia e outros que possam vir. Eu gostaria de agradecer, primeiramente, ao ONU Habitat, na pessoa do Alan Grimar, que está aqui conosco hoje, que vai falar logo em seguida. E também gostaria de agradecer aos palestrantes, que prontamente atenderam os nossos convites. A Águida Muniz, o Daniel Montandon e a nossa mediadora, Angélica Benatti Alvim. Agradeço muito aos organizadores do evento como um todo, porque esse evento é um evento coletivo do CAU, que envolve várias pessoas dentro do conselho, vai desde a presidência, que propôs um evento inicialmente, o CAU e a Cidade, que hoje está fazendo a sua última apresentação no ano, aos eventos da Comissão de Política Urbana e Ambiental, que é a CEPUA, e também da Comissão de Exercício Profissional, que é a CEP. Agradeço também toda a equipe do KMG, né, principalmente na pessoa da Flávia e do Guilherme, que nos apoiaram durante todo esse período. Agradeço também todos os conselheiros e todos os funcionários do CAU, que sem eles não seria possível a realização desse evento. Vou passar agora a palavra para o Alan Grimar, que está representando o ONU Habitat, e é uma honra tê-lo aqui conosco nesse momento. Com a palavra, Alan Grimar. Seja bem-vindo. Obrigado, Danilo. Desculpa. Obrigado. Prezados colegas, é um prazer, um grande prazer estar com todos vocês hoje e participar na abertura oficial deste evento organizado pelo CAU de Minas Gerais. Em particular, gostaria de cumprimentar o presidente do CAU Minas Gerais, Danilo Batista, e todos os demais membros do CAU de Minas Gerais. Talvez alguns dos participantes do evento desta noite saibam pouco sobre o ONU Habitat e o papel que desempenhamos nas cidades, estados, país também, mas também em parcerias como universidade e com associações profissionais como o CAU. Então, o programa da ONU, das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos, que se chama ONU Habitat, é uma agência das Nações Unidas responsável por promover o desenvolvimento urbano sustentável e também a moradia adequada para todos e todas. Todo mês de outubro, o ONU Habitat estimula que países, cidades, comunidades, indivíduos e instituições como o CAU que debatam sobre como tornar a vida nas áreas urbanas melhor para todas e todos. Então, esse mês se está intitulando Outubro Urbano. Então, Outubro Urbano busca dar visibilidade e estimular o debate acerca da implementação dos ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Em especial o ODS 11, o ODS da cidade, que se define como tornar
como tornar a cidade, os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes, com a pandemia, entre outros, e sustentáveis. Então, todos esses ODS foram adotados pelos quase 200 Estados-membros da ONU em 2015, faz 5 anos. Se chama Agenda 2030. Então, é uma oportunidade para todas e todos realizarem eventos e participarem do debate sobre os desafios e oportunidades apresentados pelas grandes transformações vivenciadas para nossa cidade. Assim, o evento desta noite em BH, Cidades Sustentáveis, uma nova realidade pós-pandemia da Covid-19, se encaixa perfeitamente neste movimento de diálogo e intercâmbio promovido pela nossa agência. Além disso, Outubro Urbano é uma plataforma para debate de diversos atores sobre como implementar os compromissos da nova agenda urbana, que foi adoptada em Quito, Equador, em 2016. Essa nova agenda urbana definiu novos padrões globais para o desenvolvimento urbano sustentável e contribuiu também para repensar como nós planejamos, gerenciamos e vivemos na cidade. Para promover o debate sobre os temas de Outubro Urbano de cada ano, nosso escritório, o escritório do ONU Habitat no Brasil, criou em 2018 o Circuito Urbano. É uma iniciativa para apoiar institucionalmente e dar visibilidade a eventos organizados por diversos atores em todo o país. Neste ano de 2020, estamos na terceira edição. Devido à pandemia, o circuito urbano está sendo realizado, como essa noite, de forma totalmente virtual, com eventos gravados ou transmitidos ao vivo com este. O Circuito Urbano 2020 tem como objetivo difundir o debate sobre temas urbanos, o conhecimento sobre as agendas urbanas globais também. Para isso, a gente busca promover eventos online de modo a ampliar o intercâmbio de experiência e conhecimento sobre temas relacionados à urbanização sustentável em cidades de todo o Brasil e, esse ano, também dos países africanos de língua oficial portuguesa. Então, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe também. Como não podia ser outro, o tema norteador do Circuito Urbano 2020 é Cidade pós-Covid-19, diálogos entre o Brasil e a África lusófona. Sobre a temática, antecipo-lhes que o ONU Habitat está atualmente trabalhando em um relatório global de título provisório O futuro da cidade em um mundo com pandemias. A propósito, um dos palestrantes desta noite, Daniel Montandon, é um colega, amigo, é um dos especialistas que vai nos apoiar na produção deste relatório, que deverá ser publicado no início de 2021. Assim, o tema escolhido pela CAU de Minas Gerais para este evento de hoje, Cidades Sustentáveis e Covid-19, é extremamente relevante para nós. E não há dúvida de que os debates deste evento de 3 dias serão de grande interesse para não só para nós, mas como também para um público mais amplo. Então, vou terminar. Convido, portanto, o CAO de Minas Gerais a compartilhar conosco os resultados deste evento e desejo-lhes muito sucesso nesta empreitada. Agradeço o convite para integrar essa mesa de abertura e desejo um excelente evento a todas e todos que irão nos acompanhar. Obrigado. Obrigado, Alain, pelas palavras. E
Gostaria de salientar aqui a importância do trabalho do ONU Habitat, que pelo terceiro ano consecutivo promove esses eventos muito importantes relativos às cidades, como o Alan também colocou. Agora eu gostaria de chamar o nosso conselheiro do CAU, Fábio Vieira, que representa a Comissão de Política Urbana e Ambiental, a CEPUA, e também está representando a Comissão de Exercício Profissional, a CEP. Então, eu passo agora a palavra para o Fábio. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Danilo. Boa tarde a todos e a todas. Obrigado, Danilo. Boa tarde, estão me ouvindo? Boa tarde a todos e a todas. É uma grande satisfação poder participar deste evento, né? Cidades Sustentáveis, uma nova realidade pós-pandemia do Covid-19, com tão ilustres palestrantes e mediadores. Quero agradecer também ao escritório da ONU Habitat no Brasil, na figura do Alain, pela parceria ao inserir este evento no Circuito Urbano 2020, ampliando enormemente a nossa divulgação. Hoje eu estou com essa dupla missão, como o Danilo falou, de representar tanto a CEP quanto a CEPUA, uma vez que, como conselheiro, eu faço parte de ambas, dentro do CAU-MG. O CAU-MG ele possui essa estrutura de comissões ordinárias, permanentes e comissões especiais. A Comissão de Exercício Profissional, a CEP, ela é uma comissão permanente e tem por finalidade zelar pela orientação e fiscalização do exercício da arquitetura e do urbanismo. Sob ótica dessa comissão, a pandemia da Covid-19 trouxe uma nova realidade, em que a nossa presença no mundo digital está cada vez maior e tem provocado mudanças nas relações entre os profissionais de arquitetura e urbanismo e os seus clientes, e no modo como esses serviços vêm sendo prestados. Assim, novos desafios e oportunidades têm surgido para a CEP, né, para poder acompanhar esta evolução. Já a Comissão de Política Urbana e Ambiental, a CEPUA, né, do CAU-MG, é uma comissão especial. Ela tem por objetivo zelar pelo planejamento territorial, defender a participação dos arquitetos e urbanistas na gestão urbana e ambiental e estimular a produção de arquitetura e urbanismo com política de Estado. Vimos como questões de saneamento, mobilidade, regulação de espaços de uso coletivo, aglomeração e adensamento, entre outras, passaram a ter uma importância vital, impactando a relação do poder público com a sociedade. A CEPUA ela vê que este momento é de ressaltar que os conhecimentos de arquitetura e urbanismo podem auxiliar na produção de soluções que venham interferir positivamente na superação da Covid-19 e na retomada do chamado novo normal. Esperamos que este evento venha ajudar a clarear os caminhos que devemos seguir pela frente para superar este momento histórico tão angustiante e da melhor maneira possível. Um bom evento a todos e a todas. Obrigado. Obrigado, Fábio. Obrigado pelas palavras aí, Fábio. E agora eu gostaria de chamar para falar e para coordenar a nossa sessão a arquiteta e urbanista Angélica Benatti Alvim, que é diretora da FAO Mackenzie, e que hoje coordena o grupo de pesquisa Urbanismo e Redes da Universidade Mackenzie. Então, passo agora a palavra para a arquiteta e urbanista Angélica, que desde já agradeço pela participação. Muito obrigada, Danilo, arquiteto Danilo. É com enorme prazer que aceitei este convite. Queria agradecer a organização do evento, a Flávia, a você, presidente do CAU Minas Gerais. É um carinho muito grande que eu tenho por essa cidade, por esse estado, que muito nos acolhe, parte da nossa família é mineira. E queria agradecer a todos os componentes da mesa, saudar o Alan, O Alan ele tem uma representatividade muito importante para todos nós. Com certeza, a ONU Habitat é um organismo internacional que tem uma interlocução com o Brasil e com a América Latina muito importante.
e saudar também o arquiteto Fábio, né, pelo trabalho que eles vêm desenvolvendo, e aos meus colegas aqui de sessão, a Águida, secretária de Urbanismo e Meio Ambiente de Fortaleza, e o arquiteto Daniel Montandon, que além de ser um grande amigo, parceiro aí de pesquisas, hoje está, né, dirigindo a Faculdade de Arquitetura, o curso de Arquitetura do Centro Universitário 9 de Julho, da Uninove. Então, é um prazer estar aqui coordenando essa mesa. Eu vou ler aqui algumas coisas que são importantes para que a gente consiga aí dar andamento a essa moderação, né? Acho que a primeira questão na temática cidades sustentáveis é a nova realidade pós-pandemia da Covid-19. Título deste evento de muito oportuno, num tema que nós todos estamos nos debruçando e discutindo, porque estamos vivenciando, né? Eu diria que a questão da pós-pandemia não existe, nós estamos em plena pandemia, e provavelmente é um tema que vai permear as nossas vidas e vamos ter que aprender a conviver com esta questão por muitos e muitos anos, né? Porque provavelmente outras pandemias virão, e isso altera os hábitos de vida, altera o dia a dia das nossas cidades. Então, se a pandemia do coronavírus revolucionou o conceito de viver em coletividade, principalmente porque colocou em questão o que é público, né? As relações sociais, os contatos sociais, imprimindo novos hábitos que ficaram incorporados, estão incorporados às nossas novas rotinas, né? Para poder não só controlar o Covid-19, mas também estabelecer novas culturas de usar o espaço, principalmente o espaço da coletividade. Então, as mudanças, essa pandemia ela vai imprimir mudanças na relação com o trabalho, com a moradia, com os espaços públicos, com os espaços de uso coletivo das nossas cidades, colocando em xeque o futuro da cidade, o futuro da própria metrópole, no pós-pandemia ou durante esses processos que provavelmente as nossas gerações e as futuras gerações terão que enfrentar, né? E um dos temas fundamentais para debatermos é a questão da desigualdade social urbana, a ocupação de espaços públicos, a mobilidade urbana, ou seja, são vários, a questão ambiental, diversos temas que os nossos gestores, arquitetos, engenheiros, paisagistas e demais profissionais que pensam a cidade terão que debater e pensar propositivamente em intervenções que contribuam para a melhoria da qualidade de vida das pessoas que habitam as nossas cidades. Seria o fim das cidades? Seria um novo começo? Né? O que a pandemia nos coloca, nós, profissionais desta área de conhecimento tão importante, para se repensar os nossos modos de vida e as nossas formas de intervir nesses espaços. A mesa, o eixo temático que hoje nós temos é o eixo Cidades Sustentáveis e Saúde. Temos o prazer de ter aqui a Águida Muniz, né, que arquiteta, urbanista, que vai trazer a palestra Cidades Inteligentes, Cidades para Pessoas, e o arquiteto Daniel Montandon, Futuro das Cidades Pós-Pandemia. Eu vou falar um pouco do currículo da Águida, que ela é a primeira a falar, e queria colocar que eu gostaria que vocês fizessem perguntas pelo chat, que nós vamos estar aqui ao final dessa sessão buscando levar para os nossos palestrantes e responder algumas perguntas possíveis para mediar este debate. Então, a senhora Águida Muniz, arquiteta e urbanista, é secretária de Urbanismo e Meio Ambiente de Fortaleza. É doutora em Arquitetura e Urbanismo, com a linha de pesquisa Urbanização e Políticas Públicas, especialista em Finanças e Gestão Pública, e desde 2013 ocupa esse importante cargo na Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente de Fortaleza, coordenou já o curso de Arquitetura e Urbanismo e atualmente leciona a disciplina Propriedade e Direito à Cidade no mestrado em Direito do Centro Universitário 7 de Setembro. Águida, é um prazer tê-la aqui com a gente. A palavra é sua.
Seja bem-vinda. Muito obrigada, Angélica. É um prazer também estar aqui. Eu queria saudar o Danilo Batista, presidente do CAUMG. É um prazer reencontrá-lo, revê-lo aqui. Saudar o senhor Alain Grimard, oficial sênior da ONU Habitat. Também já tive a oportunidade de ouvir o Alain em algumas palestras e é sempre bom ouvi-lo. Fábio Vieira, acabei de conhecer, junto com a Angélica e o Daniel Montandon, que já li também, faz parte da minha bibliografia, o Daniel Montandon. Fico feliz de estar participando desse painel com vocês. E agradeço muito o convite do CAUMG e já do apoio da Flávia aqui com todos nós, e para tratar de um tema super importante, desafiador para as cidades, né? A gente na condição de gestor público, que é a realidade das nossas cidades pós-Covid, ainda mais tratar de um tema relacionado à saúde. Escolheu o tema, né, da cidade inteligente, da cidade para pessoas, no sentido de que a gente entende, né, que para a gente ter uma cidade boa para se viver, uma cidade boa para as pessoas, nós precisamos também aí termos uma cidade inteligente e vice-versa, né? Então, eu inicio aqui fazendo uma reflexão sobre a Carta de Atenas, a cidade contemporânea e a Covid 2019. E por que nós fomos os últimos a saber? A Carta de Atenas dizia que as funções da cidade eram circular, trabalhar, morar e recrear. E na cidade contemporânea, né, a gente teve o modernismo, onde a gente se zoneava a cidade e tudo, e a cidade contemporânea, a gente descobriu que tinha que isso ser tudo junto, né, o mix de uso, o moral, trabalhar, o recrear, tudo no seu entorno, e o deslocamento circular ser o menor possível. Com a Covid em 2019, e a gente sempre estava nessa busca dessa cidade boa para se viver, dessa cidade com todas essas características. E a Covid-19, e aí a gente não pode esquecer jamais de todos os impactos negativos, do quanto que as pessoas sofreram em relação à perda de entes queridos, ou da própria doença em si, quem teve a Covid. Mas a gente tem que também ver esse lado positivo, na verdade, não um lado positivo, mas algo que a gente já tinha e a gente não tinha noção do que nós possuíamos em termos de cidade, e digo que um pouco dessa cidade inteligente e dessa cidade para todos, e nem para todos, né? Porque aí nós vimos aí os invisíveis surgindo, mas para a grande maioria. Nós aprendemos que a nossa casa, né, se tornou o lugar de trabalhar, o lugar de recrear, e que o deslocamento poderia ser zero. Então, assim, nós aprendemos uma nova forma de morar. E com isso, a gente está vendo aí que demanda-se uma nova cidade, porque nós não vamos ficar presos em casa, nós temos que, de alguma forma, ir a um espaço público, ir à casa de um ente querido, logo que passe toda essa questão aí pós-isolamento social, mas nós temos as condições, por isso que nós fomos os últimos a saber, nós temos hoje condições de, claro, uma parte das pessoas trabalhar em casa, conviver em casa, e o que a gente quer é, como o Alain bem citou aí, os ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que todos tenhamos acesso, né, por meio do ODS 1, da erradicação da pobreza, o ODS 11, das cidades sustentáveis. E essa cidade, né, já era prevista lá no ano 2000 pelo Wellington Weber, que foi prefeito de Denver, quando ele fala que o século XIX foi o século dos impérios, o XX das nações, e que o século da XXI seria o século das cidades. E nós vivemos nas cidades. Os ODS estão aí para provar que as nossas cidades precisam ser melhores para os nossos habitantes, os nossos moradores, para nós, cidadãos, né? Enfim, e essa cidade, para ser boa, ela tem que ser inteligente.
E a primeira noção de cidade que a gente tem hoje no Brasil contemporâneo é o nosso Estatuto da Cidade, quando ele fala do cumprimento da função social, né? A cidade tem que cumprir a sua função social. E a gente fala que a cidade é boa para as pessoas, uma cidade boa para as pessoas é uma cidade inteligente, porque quando o Estatuto define que a cidade cumpre a sua função social quando ela promove o acesso da população à vida urbana, ou seja, a mobilidade, as infraestruturas, os espaços públicos, uma gestão democrática, trabalho, renda, nós estamos com a mesma definição de cidade inteligente que a União Europeia nos traz através do desenvolvimento econômico, da melhoria da qualidade de vida, do uso estratégico das infraestruturas, do planejamento e da gestão urbana para dar resposta às necessidades econômicas da cidade, enfim. E aí nós temos, dentro desses conceitos de cidade inteligente e de cidade para pessoas, a cidade vai ter seus grandes desafios. Ela tem que ser competitiva, porque ela tem que gerar empreendedorismo, tem que gerar negócio, ela tem que ser justa, os ODS estão aí, e, na verdade, mais do que os ODS, as desigualdades das cidades, principalmente as cidades brasileiras, e Fortaleza, a gente tem que falar que é uma das cidades mais desiguais do Brasil, mas a gente está nessa busca de reduzir essas desigualdades, e a gente vai falar um pouco sobre isso. É uma cidade produtiva, criativa, sustentável e democrática. Então, nós, governos locais, e aí me incluo nesta, temos que estar preparados para isso, e temos que ser rápidos, temos que ser ágeis nessa busca dessa cidade inteligente, dessa cidade para todos. E eu queria colocar, Fortaleza não é uma cidade inteligente ainda, ela está nessa busca, não é uma cidade para todos, como eu já falei, é uma cidade que tem altos níveis de desigualdade. Nós temos, por exemplo, eu moro em um bairro onde o IDH é igual ao IDH de uma cidade na Noruega, e trabalho num bairro onde se equivale a algumas cidades aí, países do continente africano. Então, eu moro num bairro de IDH quase 0,8, e trabalho num bairro onde o IDH é 0,11. Então, é muito grave essa desigualdade. No entanto, existem projetos relevantes que nós estamos trabalhando, inclusive já implantados, que buscam a promoção dessa cidade inteligente e dessa cidade para todos. Para quem não conhece Fortaleza, Fortaleza é a 5ª cidade do Brasil em população, nós somos 2.700.000 habitantes, a 2ª cidade do Brasil em zona metropolitana, de relevância em relação às outras cidades. Nós temos a maior concentração de cabos submarinos do continente americano, somos distantes 6, 7 horas, é a distância mais próxima do Brasil, entre a Europa e algumas cidades dos Estados Unidos. Temos 35 quilômetros de praia, com sol e ventos o ano inteiro, e nós somos 100% urbanizados, e nós temos uma cidade plana. Dentro dessas perspectivas, eu trago alguns projetos que buscam essa questão da cidade inteligente e dessa busca da cidade para todos. A principal delas é o cuidado com o ambiente natural. Nós somos uma Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente, temos um propósito de gerar uma cidade de oportunidades para todos, e oportunidades, leia-se, emprego, renda, meio ambiente, saúde pública. Então, nós trabalhamos nesse aspecto de termos aí uma cidade, de trabalharmos o urbanismo e o meio ambiente de uma forma sistêmica. Então, o nosso propósito da nossa política de meio ambiente é essa integração do ambiente natural com o ambiente construído. A gente tem aí componentes desde as áreas verdes, recursos hídricos, controle da poluição, biodiversidade, mudanças climáticas e educação ambiental, porque o nosso propósito, a finalidade dessa política ambiental é criar essa rede de sistemas naturais. Vocês estão vendo que Fortaleza tem áreas, tem corpos hídricos espalhados de forma regular. Então, essa rede ela tem que ser integrada.
Para isso, nós buscamos aí um financiamento. Aí eu estou falando de planejamento, estou falando de financiamento e estou falando de gestão. Um financiamento junto a um banco de fomento, no caso o Banco Mundial, para implantar essa política municipal de meio ambiente. E aí eu trago um investimento de 150 milhões de dólares, o investimento total. E nós trazemos aqui 2 projetos muito importantes dentro de um programa, desse programa Fortaleza Cidade Sustentável, que é a implantação de vários parques na cidade, dentre eles o mais importante, em alusão à nossa escritora Raquel de Queiroz, e um programa chamado Águas da Cidade, que vai levar a balneabilidade. Já estamos implantando esse projeto, tá? Isso não é projeto, a gente está falando aqui de projetos implantados ou em implantação, que vai levar a balneabilidade a toda a nossa orla da cidade de Fortaleza. Então, a gente está falando aqui que balneabilidade de orla é saúde pública, é saneamento, é desenvolvimento econômico e é meio ambiente também. Então, esse é um dos nossos projetos que visam essa cidade inteligente. Cidade inteligente não é... E aí, desmistificar essa história de que cidade inteligente é tecnologia digital. É também. E a tecnologia é meio. E nós vamos usar a tecnologia para despoluir a nossa orla e, principalmente, dar saúde pública, proporcionar saneamento na cidade. Dentro dessa política também, nós criamos aí 25 parques. E temos aí 4 parques implantados e 6 parques em implantação, ou seja, desses 25 criados ou regulamentados, a gente vai sair com quase metade desses parques implantados, e isso quer dizer espaços públicos de qualidade para o cidadão. Esse é o maior parque da cidade que está sendo implantado, o Parque Raquel de Queiroz. Já temos um primeiro trecho implantado. Nosso plano de arborização também é algo, arborizar a cidade, também tem dentro de um dos ODS que são referências para nós. O nosso PPA, o PPA do município de Fortaleza, cada projeto tem a vinculação com os ODS, também a gente linka com a questão da cidade inteligente. Programa de adoção de praças e áreas verdes, nós temos dos 475 espaços públicos, nós temos quase 430 espaços adotados. Essa praça que vocês estão vendo aí, a Praça Portugal, é em uma área nobre da cidade, mas ela é adotada, e as adoções hoje, a maior parte são feitas de pessoas físicas e nos bairros de IDH menor que 0,5, ou seja, IDH muito baixo e muito baixo. Então, nós temos essa perspectiva de responsabilidade compartilhada também com o cidadão, para que ele se sinta pertencente à cidade, e isso também se faz cidade para todos, quando as pessoas se sentem donas da cidade. Dentro do nosso plano de arborização, a gente tem um programa de educação ambiental, que é quando uma criança nasce, a mãe pode levar uma muda de árvore. Nós já temos aí quase 4.500 árvores plantadas, e aí nós acompanhamos o crescimento dessas árvores, e juntamente com o crescimento das crianças, para que isso possa ser além de esverdear a cidade, mas muito mais simbólico, das pessoas se sentirem que estão fazendo a cidade. Nós aí, a questão da evolução da área verde por habitante, é importante nós termos essa consciência de melhorar e tornar a nossa cidade para as pessoas a partir da melhoria das áreas verdes. O enfrentamento às políticas, às mudanças climáticas a partir de uma política de desenvolvimento de baixo carbono, educar ambientalmente, né? Fazer com que as pessoas sejam sensibilizadas para a questão do resíduo, para a questão do enfrentamento a essas mudanças climáticas. Então, também é uma outra questão que cidade inteligente tem que buscar, essa questão da educação ambiental, de integrar as idades, né? as rendas, fazer com que essas pessoas possam se integrar para fazer uma melhor cidade. E aí eu passo para um outro componente, que é um componente da cidade competitiva, da cidade que trata do arranjo público-privado. Regulamentado pelo Estatuto da Cidade, as operações urbanas consorciadas, nós somos a capital com o maior número de operações urbanas consorciadas no Brasil. Desde 2013, nós temos aí
cerca de 55 milhões de contrapartida, 55 milhões de reais de contrapartida, mas a contrapartida financeira é boa, é importante para o município, mas a transformação dessas áreas, que é o que diz uma operação urbana, ela só tem valor quando ela transforma de forma as infraestruturas, né, transforma ambientalmente os espaços e socialmente. Esse espaço degradado hoje é esse grande parque, esse parque agradabilíssimo na cidade, onde num bairro nobre, mas na vizinhança, circunvizinhança toda, são zonas de especiais de interesses sociais, ou seja, são ZEIs, e as pessoas convivem de forma integrada, interagindo aí nesse parque. Uma outra operação foi transformar essa área, que era uma área degradada, uma área violentíssima na cidade de Fortaleza, com a degradação ambiental, social, a partir da implantação de um shopping center, na verdade, toda uma obra de mobilidade, as contrapartidas relacionadas à mobilidade, à infraestrutura ambiental para cuidar dessa lagoa social. O shopping aí capacitou 2 mil moradores do entorno, gerando hoje 11 mil empregos, e os índices de violência foram reduzidos, algo que à noite era escuro, feio, não se podia passar hoje, 10 horas da noite, 11 horas da noite, tem gente jogando futebol na margem da lagoa, caminhando no entorno do shopping, no calçadão, ou seja, vitalidade urbana, é cidade inteligente, é cidade para pessoas. E as demais operações urbanas, nós temos hoje 7 operações urbanas em vigência, 2 dessas 7 concluídas, e todas elas em bairros diferentes da cidade, inclusive esta da Osório de Paiva que eu venho falar agora, ela é num bairro de IDH muito baixo, um dos bairros já quase na periferia, na franja da cidade, no limite da cidade de Fortaleza, com outro município da nossa região metropolitana, onde vai proporcionar um centro de cultura e lazer para jovens, e é um bairro muito violento hoje na cidade. Então, com a participação da comunidade, foram eles que montaram o conselho gestor dessa unidade, dessa operação urbana, foram eles que montaram o programa de necessidades desse centro de lazer e de cultura, e a contrapartida, na verdade, foi possibilitar um supermercado ser implantado na área. Nossas operações são bem simples, bem pequenas, mas elas dão um efeito muito grande, e por isso nós estudamos novas operações, novos arranjos público-privados na cidade de Fortaleza, e aí num cenário de 10 anos, a gente prevê uma geração de 217 mil novos empregos, com um acréscimo de mais de 17 bilhões de reais em VGV, nessas operações urbanas consociadas. E não sei se vocês lembram que eu falei do Parque Raquel de Queiroz. Além do investimento do parque, a gente vai capturar valor a partir do investimento do parque, valor de solo para essa área, e principalmente adensar a área, tornar essas áreas mais viáveis, mais sustentáveis e com certeza mais inteligentes. A gente realizou isso criando uma gerência de negócios urbanos hoje na secretaria, onde a gente tem o solo urbano como um dos principais ativos da cidade. Então, é por meio dessa gerência que nós estruturamos os investimentos por meio dos instrumentos urbanísticos, de outorgas onerosas, de operações urbanas, realizamos estudos de mercado, e aqui a gente traz um novo instrumento também que nós regulamentamos, que é a outorga da alteração de uso. Arranjos público-privados, ou seja, o poder público não faz cidade sozinha, a gente precisa da sociedade, precisa da iniciativa privada, e as contrapartidas de determinadas outorgas onerosas, a gente tem aqui um investimento em lazer e educação, edutainimento, que são as areninhas. Na época da Copa, nós começamos a fazer algumas areninhas, são campos de futebol com grama sintética nas comunidades com IDH menor que 0,5, e as contrapartidas dessas outorgas, por exemplo, essa outorga foi de 23 milhões de reais desse prédio, e ele foi revertido em 23 areninhas nesses bairros de IDH menor que 0,5. Cada areninha dessa custa quase R$1 milhão. Essas areninhas têm conselhos gestores,
tem participar, a comunidade é que gere esses equipamentos sociais, então a gente faz com isso responsabilidade compartilhada, tentando reduzir as desigualdades, como está previsto aí nos ODS. Mais um exemplo de outorga onerosa, onde uma outorga de 26 milhões de reais fez toda a drenagem de uma região com bairros de IDH menor que 0,5, que é a Regional 5, onde estão os bairros mais pobres de Fortaleza. Além disso, nós alteramos a legislação, a nossa lei de desocupação do solo, porque nós somos arquitetos, eu posso falar sobre isso, posso fazer a minha meia-culpa, nós não podemos só desenhar cidades, nós temos que olhar para a questão econômica da cidade. A cidade que é desenhada é uma cidade que tende à falência, né? Se você não entender para onde as pessoas querem ir, para onde elas querem trabalhar. Então, por meio dessa nova legislação de desocupação do solo, nós melhoramos a questão das atividades econômicas na cidade, a possibilidade delas para tornar a Fortaleza um lugar de oportunidade para todos, né? Reconhecer os negócios consolidados que não eram formalizados e regulamentamos umas zonas que a gente chama de explosão de oportunidades. São 23 zonas na cidade, são zonas de dinamização urbanística e socioeconômica. As EDUs, elas ocupam 12% do território de Fortaleza e 24% dos novos negócios, desde no início de 2018 para cá, se situam nessas zonas, onde tem flexibilização de parâmetros urbanísticos e de uso e ocupação do solo, tem incentivos fiscais de IPTU, ISS e TBI, e tem horário de funcionamento do comércio 24 horas. Então, são zonas onde propícias à indústria criativa, à questão da gastronomia, do residencial, da hospedagem. Recentemente, isso aqui foi fruto da Covid, as nossas produções, um apoio e incentivo ao produtor local. Nós criamos aí esse decreto onde a gente favorece a questão do produtor local, ou seja, melhoramos a atividade da produção caseira e artesanal. Pelo CNAE da Receita Federal, ela é classificada como indústria. Só que esses produtores fazem pequenas produções, são produtos baseados aí nos ingredientes locais ou produtos locais, a gente fez com que essas pessoas pudessem trabalhar melhor na cidade. Código de Obras e Posturas, mais de 40 anos também nós tentamos levar atualizar ele de acordo com a cidade contemporânea, aí com relação a retrofit, a novos negócios, a regularização de imóveis, a questão também das certificações ambientais para edificações, produtos sustentáveis. E aí eu vou entrar numa questão da desburocratização. O programa Fortaleza Online, onde 94% do nosso licenciamento é online, ele é emitido de forma imediata, tá? Ou em até 30 minutos, porque são serviços declaratórios, alvarás de construção, qualquer porte, licenças ambientais, as simplificadas, e nós temos 53 serviços, e a gente tem valores aí de inclusão, porque quando a gente facilita o licenciamento, nós estamos fazendo com que o cidadão ele se sinta incluído, se formalize, e aí a gente teve um ápice muito grande na evolução do licenciamento em Fortaleza. Em 2012 eram 1.300 licenças emitidas, a gente está falando de alvará de construção e licença ambiental. Em 2019 foram mais de 47 mil. Nós não estamos emitindo licenças de forma leviana, nós apenas começamos a conhecer a nossa cidade e quem empreende e quem trabalha na nossa cidade. Outro fruto aí da Covid foi o licenciamento digital, né? 94% é declaratório, mas tinha 6% os projetos de parcelamento do solo, projetos de licença ambiental regular, nós tornamos ele digital, eles são analisados, mas tudo papel zero, e passamos a atender os nossos clientes, que a gente chama o nosso cidadão de forma online. De junho para cá foram mais de 4 mil atendimentos online, através de videochamada, e aí nós tornamos a secretaria e o licenciamento 100% digitalizado.
para que com os dados do Fortaleza Online, a gente tem painel de negócios urbanos e o boletim de negócios urbanos. O que é isso? A gente tem mapeado por bairro, em tempo real, quais são os negócios prospectados na cidade e quais os negócios efetivados na cidade, tanto para funcionamento, ou seja, atividades econômicas, como para construção. E para apoiar o cidadão, para finalizar, aqui nós temos alguns projetos de apoio e de contato e de interação com o cidadão fortalezense, como o Negócio Legal, onde a gente dá assessoria especializada à legislação, são auditorias, não são fiscalização, a gente vai para apoiar o cidadão. A capacitação, a gente tem aí capacitação em escritórios, em universidades, com servidores de outras secretarias. A assistência técnica social está totalmente implantada no município de Fortaleza, e a gente depois de apresentar esses projetos que a gente entende que são projetos que vão de encontro a essa necessidade de uma cidade para todos, né, a gente entende que para ter uma cidade inteligente, uma cidade para todos, as cidades têm que ter um propósito, tem que buscar na inovação e na transformação uma solução presente e futura para seus desafios, trabalhar de forma integrada e intersetorial, né? Estimular a responsabilidade compartilhada, ser inclusiva, inclusive com a diversidade. Hoje a gente tem que ser pautado na diversidade, ter menos regras e ser mais cidade para o cidadão. Leis que restringem só fazem afastar o cidadão da nossa cidade. E deixar os bons legados para as nossas futuras gerações. E, para finalizar, que é o nosso último slide, as melhores cidades são aquelas que oferecem qualidade de vida para seus habitantes, deslocamentos reduzidos, possibilidade de trabalhar em casa, mais tempo para estar com a família, espaços públicos de qualidade quando se quiser se deslocar, espaços que busquem essa integração e interação entre cidadão e cidade. E os governos locais hoje têm que dar respostas rápidas para isso. Muito obrigada a todos, estou disponível para qualquer pergunta, e foi um grande prazer participar e estar participando desse painel. Muito obrigada, Águida, é um prazer ouvi-la. Eu queria agora passar a palavra para o nosso outro convidado, o professor Daniel Montandon. O Daniel Montandon é arquiteto e mestre em planejamento urbano e regional pela FAUSP, com amplo conhecimento e experiência em planejamento urbano. Atuou na gestão pública nacional e local por 15 anos. Participou da Conferência Habitat 3 como especialista em habitação e desenvolvimento urbano, consultor do programa ONU Habitat em 19, e é atual diretor do curso de Arquitetura e Urbanismo da Uninove, consultor em planejamento urbano e legislação urbana. Daniel, seja bem-vindo, é um prazer ouvi-lo. Obrigada. Boa tarde, Angélica. Primeiro eu queria cumprimentar as mulheres aqui do painel. Angélica, colega de pesquisa, de debate, de investigação, pessoa que eu admiro muito. Queria dar um alô, Angélica. A Águida também. Temos livros juntos, né, Daniel? Temos livros juntos, isso. Também cumprimentar a Águida, que aqui de São Paulo eu escuto muita coisa boa aí dos avanços em Fortaleza. Então, queria saudar a Águida também, minha companheira aqui de palestra. Gostaria de ir na pessoa do Alan Grimard também, amigo, chefe e o representante maior aí da ONU Habitat nesse evento. Queria saudar ONU Habitat, saudar o Alan, saudar também todo o projeto do circuito urbano. Eu acho muito importante essa iniciativa para mobilizar, de fato, um processo bottom-up de debate, de reflexão, né? E saudar aí o Danilo, nosso presidente do CAL, e também o Fábio, representando aí também o CAL. Eu preparei uma fala que ela tem um título extremamente ambicioso, né? O futuro das cidades pós-pandemia. Parece um pouco aquela coisa de oráculo, né? Vamos então dizer qual vai ser o futuro, mas o nome ele tem justamente um pouco de intenção
de fazer uma provocação justamente com essa panaceia que acaba acontecendo de fato, né? De se imaginar que a gente sai da pandemia, né, com questões absolutamente novas, né, e que todas aquelas dívidas ou o que a gente estava pensando de cidade antes da pandemia talvez não fossem válidas, ou a gente teria que abrir mão de modelos de cidade que estávamos pensando, né? Então, eu vou fazer uma fala dialogando muito com essa questão, né? Uma questão que me preocupa muito é o seguinte: o modelo de cidade que estava sendo defendido pelo ONU Habitat, né, que está na literatura, que está aí nos principais documentos das agências de cooperação, está no Estatuto da Cidade, está presente não só no Estatuto da Cidade, mas em 10 outras leis nacionais de desenvolvimento urbano na América Latina. Esses preceitos, eles continuam válidos, né, com a pandemia? Me deu muita aflição no começo da pandemia, quando ficou ali um debate como se a concentração de pessoas, o adensamento, fosse um problema crítico, né, um problema que fosse ser um gerador de questões pandêmicas. Então, a minha apresentação vai muito nessa linha, tá? Eu queria justamente ter a oportunidade de dialogar com isso. Ok? Bom, eu preparei aqui uma apresentação. Imagino que vocês estejam visualizando o PowerPoint. Então, é o seguinte, né? Primeiro, é importante a gente lembrar que a nova agenda urbana, ela é o nosso documento mais abrangente, mais completo. Ele tem um texto redundante, mas essa redundância do texto da nova agenda urbana, ela se dá, a meu ver, por um excesso de democracia, para, de fato, abarcar interpretações narrativas, abordagens muito diferentes, mas relevantes sobre o tema urbano, né? Na nova agenda urbana não tinha nada escrito sobre como lidar com uma pandemia, né? Acredito que a Habitat 4, a gente vai ter uma massa crítica bastante consolidada sobre o assunto, né? Mas aí fica essa pergunta que eu queria trazer aqui para o nosso debate, né? Esses preceitos da nova agenda urbana, eles ainda continuarão, né, eles válidos pós-pandemia, né? Então, tudo aquilo, todos os esforços, a gente vê a apresentação da Águida, vê tudo que está sendo feito, o entendimento do que é uma cidade sustentável, isso continua válido, né, pós-pandemia. Então, importante a gente primeiro dar uma olhada em alguns conceitos principais aí da nova agenda urbana. Tem muitos aí, eu queria identificar 4 deles que eu acho mais relevantes, né? O primeiro deles é uma questão que é superar a desigualdade social nas cidades, né? As desigualdades socioterritoriais na cidade, que é o lema, né, da nova agenda urbana, não deixar ninguém para trás. Eu acho que essa é uma questão fundamental. O direito à cidade está posicionado na nova agenda urbana. Essa preocupação da cidade ser um palco da atividade econômica, né, é importante, mas a cidade é, sobretudo, o lugar das pessoas. E a gente tem cidades extremamente desiguais na América Latina, principalmente, né? Claro que em outros continentes, outros países, mas a gente tem esse contexto que é muito grave, né? Então, não tem como falar de planejamento da cidade sem essa questão. Outro ponto importante que eu acho, né, é promover a mobilidade urbana sustentável, o pedestre no centro do planejamento. E essa é uma questão importante, porque as cidades não vão mais se expandir, né, como pressupostos da nova agenda urbana. As cidades, elas vão se transformar, elas vão transformar o espaço urbano existente. E isso significa que a gente vai ter que redesenhar o nosso espaço urbano para prevalecer transporte público e transporte ativo em relação ao transporte individual. E isso significa gerenciar conflitos, fazer gestão de conflitos, isso significa lançar mão de instrumentos, fazer escolhas, né? Então, eu já coloco de antemão, fazer uma cidade sustentável, ela tem muitas antipatias políticas, né? Não é muito, a gente enfrenta questões para viabilizar uma cidade sustentável e democrática
que muitas vezes a gente não tem muita simpatia política dessas medidas, né? Explorar os múltiplos benefícios da cidade compacta. Eu tomo a liberdade de emprestar aqui os conceitos trabalhados pelo WRI sobre a cidade 3C, a cidade 3D, porque, de certa forma, me parece que nos últimos 20 anos se construiu quase que uma certa unanimidade, né, da busca pela cidade compacta. Claro que na imagem a gente tem Barcelona, mas Barcelona ela é única. Eu acredito que na América Latina a gente tem uma concepção híbrida de cidade compacta, que é uma cidade que ela tem uma urbanização compacta, caminhando para uma estrutura em rede, né, associada ao transporte público, e em contraponto à cidade desconectada, dispersa, né, um modelo de urbanização que ele mostrou não ser muito sustentável, né? Então, fica essa questão, quer dizer, essa cidade compacta, esse modelo de urbanização que racionaliza o uso da infraestrutura, né, ele continua válido, né? Acho que essa é uma questão muito importante. Por fim, também queria comentar da cidade resiliente. Essa noção de cidade resiliente é importante a gente considerar agora, porque mostra que as mudanças climáticas trouxeram impactos nas cidades, os eventos extremos, e construir cidade resiliente significaria a gente estar pronto para enfrentar essas mudanças. Então, talvez agora a gente também tenha que ter uma capacidade de ter resiliência para situações, por exemplo, como pandemia, que a gente não tinha nenhuma noção, nenhuma organização para enfrentar essa questão nas cidades. E eu tomo também aqui liberdade de usar esse esquema, que muitas vezes a gente recorre a esse esquema em sala de aula para mostrar, exemplificar esses efeitos da cidade sustentável, né, da cidade compacta. Então, a gente tem aí a comparação de Atlanta com Barcelona, né, para uma mesma população de cerca de 5 milhões de pessoas. Barcelona ocupa uma área de 648 quilômetros quadrados, Atlanta uma área de 7.692, e a Barcelona emite muito menos emissões do que Atlanta. Isso mostra que o modelo da cidade compacta ele gera múltiplos benefícios, as pessoas se deslocam menos, as pessoas existe uma menor emissão de poluentes, as pessoas têm mais tempo para o lazer, é claro que isso articulado numa rede de transporte público, enfim. Então, esses preceitos eles são muito importantes, estão na nova agenda urbana, e é fundamental a gente saber identificar em que medida essa cidade para todos, essa cidade compacta, ela está válida, né? Então, queria comentar agora um pouco as mudanças nas cidades geradas pela pandemia, né? Eu tenho visto, pessoal, que eu fico muito feliz de ver que tem muitos urbanistas que eles têm defendido que se faça planejamento urbano com base em evidências, né? E não em achismos. Então, é importante a gente trazer aí algumas informações. A primeira delas é que eu trouxe esse gráfico, que ele não é muito novo, né? Se a gente for analisar a pandemia, ele é de meados de maio. Ali tinha um indicativo de que as mortes estavam acontecendo muito mais nas faixas de renda mais baixas e também nos mais velhos e mais pobres. E hoje isso está mais do que confirmado, né? É uma questão que, de fato, está acontecendo. Os grupos sociais mais vulneráveis são aqueles que sofrem, estão morrendo mais, que estão se contaminando mais, estão sofrendo muito mais com a pandemia, né? Essa informação ela é muito importante e ela só mostra que, de fato, né, o que a gente tinha aí de legado ou dívidas de desigualdade antes da pandemia, a pandemia escancarou que, de fato, essa desigualdade ela só se acirra, só se acentua quando você tem um contexto em que as pessoas precisariam recorrer minimamente a condições básicas de moradia digna, de salubridade, de ter um espaço para elas viverem.
e também um acesso formal ao trabalho, né? Mas a gente vai falar um pouco disso mais adiante. Esse aqui é outro dado também, que, enfim, apareceu na televisão, eu achei chocante, né? Que mostra aí, de fato, a concentração, a grande representação de mortes nas famílias de mais baixa renda, né? E olha que é quando a gente ainda tinha uma amostra, um número de mortos ainda relativamente reduzido se comparado ao que temos hoje, né? E aí, esse gráfico aqui, eu acho muito importante, que ele mostra, ele é um relatório, tá, pessoal, do município de São Paulo. Ele é o relatório feito pela Secretaria da Saúde, mostrando a ocorrência de mortes de Covid no município de São Paulo, de acordo com os distritos, tá? Essas manchas que vocês estão vendo aí são distritos. Esse aqui é o mapa, nosso mapa aí do município, que ele tem essa forma aí de cabeça de cachorro, né? Alguns enxergam uma girafa, mas enfim, fica aí para a imaginação de cada um. A gente percebe que no começo não estava muito claro como que seria a expressão territorial disso, mas hoje a gente tem uma clareza muito grande, que as regiões de mais baixa renda, de maior vulnerabilidade, é onde tem as grandes concentrações de morte em Covid na cidade de São Paulo. E eu arriscaria em dizer que talvez essa lógica ela se repete nos grandes centros urbanos, pelo menos do Brasil, né? Não posso dizer se essa correspondência se aplica em cidades médias não metropolitanas e também em cidades pequenas, tá? Mas em nos centros urbanos, aglomerados urbanos, eu apostaria que essa lógica tem se aplicado, né? E quando a gente olha aqui, compara, então, né, o mapa da taxa de mortalidade de Covid no município de São Paulo, quanto mais escuro, né, maior a quantidade de mortes proporcionais aí, em relação aos habitantes e nos distritos, a gente percebe que esse mapa aqui da direita, ele é o Índice Paulista de Vulnerabilidade Social, que reúne uma série de indicadores que eles vão mostrar, de fato, situação de precariedade, de baixa renda, de falta de acesso à escola, à saúde, etc. Então, a gente percebe que tem aí uma coincidência, né, da ocorrência aqui de maior concentração de mortes, região sul, região leste da cidade, uma parte aqui no centro, justamente com uma correspondência a esses maiores índices de vulnerabilidade social, né? Esse outro mapa, ele está um pouco desfocado, não está muito bom, mas quanto mais escuro aqui nesse mapa for a cor, maior a densidade habitacional. Então, a gente percebe, por exemplo, aqui no Centro Expandido, né, que é aquela área que todo mundo mais conhece em São Paulo, que é a área onde está a Avenida Paulista, onde está o centro da cidade, está a Faria Lima, está a Vila Olímpia, está Pinheiros, Vila Madalena, enfim. Toda essa área ela tem uma densidade relativa a bairros mais densos, né? Mas eles não têm ocorrência de morte. Então, eu queria colocar aqui uma hipótese, né, que espero que o relatório da ONU possa aferir isso com mais acuidade, com mais precisão, que não existe necessariamente uma correlação entre ocorrência de contaminação e densidade construtiva e demográfica, né? Me parece que a correlação ela se dá muito mais pela precariedade, ausência de saneamento, ausência de condições de salubridade para moradia e famílias que precisam pegar o transporte público para ir para o trabalho, né? E todo dia um transporte público que ele não consegue dar respostas, né, adequadas para evitar a contaminação. Então, o problema não é o transporte público, mas ele ser precário, né? E a gente tem uma série de outras questões, quer dizer, mães que não têm como deixar os filhos, né, em escolas, porque escolas e creches estão fechadas, essas mães não conseguem deixar seus filhos para ir trabalhar, né? E elas não conseguem, inclusive, trabalhar durante a pandemia. Não porque elas fazem um trabalho remoto,
né? Ou até porque não tem trabalho, muitas vezes é porque não tem nem onde deixar os filhos, porque as escolas estão fechadas, né? As creches estão fechadas. Então, eu acho que eu estou trazendo uma série de informações que preocupam muito, que é justamente quem está sofrendo com essa pandemia. Esse outro mapa, ele mostra a concentração de renda, né? E a gente percebe uma espécie de um negativo, né? Onde está a maior renda é onde tem a menor ocorrência de mortes de Covid na cidade, né? E menor a renda, região sul, região leste, né? Uma boa parte da região norte, também é onde tem mais morte, né? Enfim, então essas informações eu acho muito importantes, né? Porque home office, eu acho que ela é uma realidade para poucos, né? Vou comentar aqui daqui a pouco. Vejam esse gráfico, achei muito interessante, ele foi elaborado aí pela equipe do BID, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, mostra logo no começo da pandemia a grande queda, né, na intensidade de congestionamentos nas grandes cidades aqui da América Latina. Então, mostra de fato, né, o impacto que isso gerou na vida das pessoas, no trânsito, etc. Esse outro mapa elaborado aqui também pela equipe do BID, desculpa, esse gráfico, não o mapa, ele mostra, né, a variação do uso do transporte público em algumas cidades da América Latina. E olha aí, Belo Horizonte, o pessoal aí de Minas, uma redução expressiva, mas a gente percebe, né, cidades como São Paulo, enfim, outras capitais, olha só como é que está Bogotá, Santiago, quanto maior o uso que se fazia do transporte público, maior foi a queda, de fato, da sua utilização, né? Então, isso aqui é muito importante, porque vai mostrar, de fato, como é que a cidade estava avançada antes do processo da pandemia, né, no uso do transporte público. Esse outro dado eu acho interessante, né, que ele é da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, que ela identificou aí no início uma queda muito expressiva, né, da ordem de 80% na queda de passageiros transportados. Então, são informações que elas vão trazendo para a gente, né, os efeitos da pandemia, essa redução do uso do transporte, essa redução do uso do carro, né, dos congestionamentos, melhorou muito a questão das emissões na cidade de São Paulo. O estudo feito pelo IEMA, né, ele mostra a redução de até 50% das emissões de ônibus em São Paulo. Quando a gente traz a questão do automóvel, esse número eu acho que melhora, né? Enfim, e a gente tem aqui algumas outras informações. Olha só, pegando o dado aqui do IBGE, a gente tem aí 7,9 milhões de pessoas trabalhando remotamente, segundo dados da PNAD IBGE. Pode ser que a gente até tenha mais gente aí por conta de atividades não formalizadas. Mas vejam, pessoal, esse número ele corresponde a 10% da população economicamente ativa, né? Então, qualquer discussão que a gente começa a fazer sobre efeitos do home office na cidade, a gente tem que lembrar que ele está pegando um público muito restrito, uma quantidade muito restrita da população, né? E o grau de escolaridade aqui das pessoas que estão no home office também mostra isso, quer dizer, quem está trabalhando no home office desempenha uma atividade de um valor agregado talvez maior, pessoas com maior nível de renda e maior nível de formação, e também numa quantidade bem pequena, inclusive é metade do número de pessoas desempregadas, né? Claro, se a gente pensar o número de desempregado e o número de pessoas que estão em home office, aí vai chegar num número perto de 21%, 22% da população, né, economicamente ativa. Então, eu acho que essas informações, elas, eu estou trazendo alguns dados que estão mostrando, assim, em escala nacional, eu utilizei muitos dados do município de São Paulo, mas mostrando o seguinte, né, a pandemia trouxe impactos nas cidades, trouxe impacto na atividade econômica, trouxe impacto na vida das pessoas, mas afetou os mais pobres, afetou a baixa renda, né? Não dá para a gente imaginar que qualquer política que se pense para o home office seja uma política de larga escala para muitas pessoas, né? Acho que isso é uma questão importante que eu queria trazer. E aí, assim, futuro das cidades pós-pandemia, o que eu queria trazer 8 pontos aqui para a nossa reflexão.
são talvez pontos com uma visão mais pragmática, né? Mas, enfim, são 8 questões que eu acho importantes, né? A gente percebe que o debate começou, né? A gente viu surgir aí questões sobre, né, cidade de 15 minutos, né? Enfim, que inclusive foi, eu acho que uma bandeira bem interessante que acabou sendo adotada pela Anne Hidalgo lá em Paris, inclusive com repercussão bastante positiva para ela, né? Essa questão da criação de novas centralidades, né? Eu acho que é um outro ponto, quer dizer, que a XP falando de criação, né, de um centro administrativo totalmente fora, né? E essa importância de você ter os serviços no bairro, valorizar os serviços no bairro, é uma coisa de percepção e bastante empírica das pessoas, né? A gente percebe que teve um impacto expressivo no esvaziamento de edifícios corporativos. Eu ainda não tenho muito dado e registro disso, mas tenho muitos relatos disso acontecer, né, na cidade. Muitas pessoas saindo dos grandes centros urbanos, uma certa dispersão de moradia, mas também de um público com alta renda, em pequena escala, mas algo relevante que aconteceu, mas, sobretudo, as carências não resolvidas aí, intensificadas pela pandemia, né? Então, em que medida que essas transformações serão de fato, né, significativas, em que escala elas vão ocorrer, por quanto tempo, né? Afinal, os preceitos de desenvolvimento urbano sustentável eles ainda continuam válidos, né? Que é o que eu propus inicialmente. Então, para eu avançar naqueles 8 pontos, né? Primeiro, eu coloco a hipótese de que eu entendo que a pandemia não só validou, como também reforçou aquela agenda, né, que está colocada na nova agenda urbana, que, enfim, está colocado aí nos preceitos de desenvolvimento sustentável, no direito à cidade, no Estatuto da Cidade, enfim, e que temos defendido aí nas últimas décadas. Então, não tem essa questão de que uma cidade densa é uma coisa ruim para a saúde das pessoas, né? O problema está na desigualdade social. A gente não pode deixar de enfrentar esse tema. Então, a primeira questão que eu queria apontar é o fato de ser urgente a retomada de uma pauta de intenso investimento público para a superação das carências urbanas. Não tem como superar a carência urbana, desigualdades, déficit de saneamento, de infraestrutura, de habitação, sem forte investimento público, sem subsídio, sem forte ação do Estado, né? E isso é muito importante, o que nós arquitetos temos que fazer, né? Eu vou dar um exemplo aqui de uma das coisas que eu acho importantes, né? A gente percebe que a produção de moradia, por exemplo, vai resvalar na falta de terra para isso, terra urbanizada, imóveis disponíveis para a produção de moradia. E a gente percebe que as cidades elas estão trabalhando muito mal a questão da gestão dos vazios urbanos, né? Então, todo mundo sabe que está na Constituição, função social da propriedade, está tudo lá colocado, mas a gente precisa escancarar a informação de subutilização de imóveis nas nossas cidades, né? O CAL, as universidades precisam puxar esse trabalho, estudos, né? Financiar estudos que escancarem essa informação, né? Para que essa evidência tem que estar muito mais contundente para depois haver uma cobrança sobre como lidar com esses vazios urbanos, né? Eu acho que essa é uma questão, por exemplo, fundamental. Quando a gente está falando de investimento público e subsídio, a gente está falando na regulação que está acoplado e no instrumental que está relacionado a isso também, né? O segundo ponto é o seguinte: o home office ele é muito bom, né? Ele é desejável, eu acho que ele ajuda a reduzir deslocamento, melhora a qualidade de vida das pessoas, melhora a produtividade, mas a gente tem que pensar em política para ele, mas lembrar que é para 10%, né? O que for pensado de home office vai afetar 10% das pessoas. Eu acho que essa ideia de formar bairros e centralidades com multiplicidade de usos e funções é importante, ela não surge da noite para o dia, mas ela mexe na nossa atividade profissional de arquitetos urbanistas, na hora que a gente vai fazer a regulação, na hora que a gente vai formular projeto,
né? Eu acho importantíssimo a gente fomentar muito essa mescla de uso, intensificar muito a mescla de usos, né? Eu vou dar um exemplo, né? Eu estava vendo a Águida apresentando, a produção de cerveja artesanal em São Paulo, ela era considerada atividade industrial antes do zoneamento anterior, o zoneamento aprovado em 2016, e depois a gente, conversando com o segmento, a gente identificou que você tem uma escala dessa produção que não é nada industrial, ela pode acontecer mesclada num bairro, desde que tenha alguns parâmetros. Então, isso, por exemplo, facilitou muito a produção de algumas atividades mescladas com a residência e a moradia. Então, eu acho que, quando a gente está falando dessa mescla de usos, a gente está falando justamente para esse olhar, né, de facilitar, de fato, o espalhamento dessas atividades econômicas, e a chave está em identificar o limite, né, o ponto de equilíbrio de quando que essas atividades vão gerar de incomodidade ou não. Durante um certo tempo, a gente vai ter que se adaptar, vai ter que adaptar espaços públicos e privados para efetivar o distanciamento social. Eu diria que a gente tem aí o urbanismo tático sanitário, que é essas adequações que a gente vê, marcação no piso, né, formação de fila. Eu acho que isso é totalmente efêmero, pessoal. Isso não é permanente, né? Acho que a gente tem que sempre lembrar desse ponto. Outro aspecto importante que eu acho que a gente vai ter que enfrentar é o preconceito com o transporte público. Já existia esse preconceito com o transporte público, agora a pandemia trouxe essa questão de forma mais contundente, tem pessoas que estão evitando o transporte público, então eu acho que essa é uma pauta para os próximos candidatos, como fortalecer ainda mais o transporte público do que vinha sendo trabalhado. Eu fiquei ontem muito impressionado de ver informação de queda do número de viagens feitas por ônibus nas cidades, né? Eu acho que essa é uma pauta muito importante para a gente retomar e que precisa ser revertida aí no contexto da pós-pandemia, né? Muito cuidado com iniciativas indiscriminadas de desregulação urbana para promover um desenvolvimento econômico a qualquer custo. A gente viu aqui no município de São Paulo tentativas de se passar mudança de zoneamento com o argumento da pandemia, né? Eu acho que assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. É importante o CAU ficar de olho, ter uma ação mais contundente, né, sobre essas iniciativas, ter um monitoramento disso, porque esse que é o grande risco, né? A pandemia ela ser utilizada como argumento para passar boiadas aí urbanísticas não desejáveis, insustentáveis, totalmente em desacordo com o Estatuto da Cidade, né? Outro ponto que eu acho importante, a Águida, fiquei feliz dela mostrar quanto que Fortaleza está melhorando da gestão dos processos de aprovação na pandemia, mas o poder público ele precisa aprender a ter um bom atendimento ao público no trabalho remoto, né? Como que você vai modernizar processo de aprovação, processo de licenciamento de serviços públicos, né? Quando você tiver atividade do trabalho remoto. Então, acho que esse é um grande desafio para o poder público e que também o CAU, é legal o CAU estar agindo, atuando de forma mais incisiva. E, por último, eu queria colocar aqui uma questão, acho que ela é bem específica para nós arquitetos, que é o seguinte: a engenharia de tráfego, né, os engenheiros de transporte, eles conquistaram um espaço muito relevante aí nas últimas décadas, exigindo, de fato, que polo gerador de tráfego, empreendimentos tenham vaga, compensação por vagas, etc. e tal. E a gente acabou criando aí muitas garagens gigantescas nos edifícios aqui em São Paulo, em várias cidades, estacionamentos muito grandes, e hoje a gente tem a gente já tinha antes da pandemia uma redução do uso desses espaços por conta do uso de aplicativos, do fortalecimento do transporte público, do maior uso da bicicleta, etc. E agora, após pandemia, que você tem um período de baixa utilização desses espaços corporativos por conta do home office, acho que a gente tem que pensar um pouco em como reinventar a utilização desses espaços, né?
porque tem parâmetros de lotação, questão de segurança e proteção contra incêndio, que a gente tem que analisar, mas me parece que é uma pauta aí para a gente explorar com bastante criatividade. Esses eram os pontos que eu tinha para trazer para reflexão. São questões singelas, perto do título da palestra, mas, enfim, é uma tentativa aqui da gente, de fato, olhar para tentar validar aquilo que a gente estava defendendo como modelo sustentável para ver se continua válido pós-pandemia. Então, eu fecho aqui com algumas imagens muito rapidamente, né, desse urbanismo tático sanitário, enfim, e algumas em várias cidades, e deixo aqui meu e-mail também e fico à disposição para o debate. Muito obrigado. Obrigada, Daniel. Eu queria convidar a Águida para abrir a câmera, participar da mesa, né, uma mesa, no fundo, virtual, Daniel, para que a gente consiga prosseguir o debate. Antes de passar as perguntas, que a gente já tem algumas perguntas no chat, eu queria fazer alguns comentários importantes sobre as duas apresentações. Parabenizar os meus dois colegas pelas brilhantes apresentações. Eu acho que a Águida traz aí alguma discussão importante sobre as cidades para pessoas, cidades inteligentes, a relação entre o urbanismo e o meio ambiente, a visão sistêmica desta gestão. Eu acho que isso é fundamental. E dizer que, assim, acho que no âmbito de uma cidade como Fortaleza, acho que a quinta cidade desigual, né, do Brasil, que você colocou, eu acho que o que se apresenta pelas suas colocações é que vocês vêm fazendo uma gestão voltada para essa intenção de relacionar urbanismo e meio ambiente, criando parques, criando áreas de operações urbanas, mesmo que sejam em escalas menores, e, de certa forma, buscando recuperar espaços degradados onde a população mais desassistida reside. No entanto, colocando sob o ponto de vista desta conferência, eu fiquei me perguntando que, ao você trazer os princípios, até o embate, né, da Carta de Atenas, no início da sua palestra, eu fiquei me perguntando, por exemplo, tem a questão, né, se a gente pegar a nova Carta de Atenas, definida pelo urbanismo europeu, você mesmo coloca os princípios da densidade, do uso misto, do não espraiamento, que é fundamental. De certa forma, os instrumentos urbanísticos do Estatuto da Cidade, que vocês vêm bem aplicando, eles corroboram para isso. Mas, por outro lado, eles geram, na verdade, dependendo da forma como que se aplica, eu não sei se isso em Fortaleza é visível ou não, uma certa valorização do solo que, por outro lado, vai, né, impulsionar a própria gentrificação, ou seja, você valoriza determinadas áreas que antes eram áreas mais, embora sejam áreas pobres, elas eram áreas mais inclusivas, e você acaba expulsando parte da população para outras áreas. Então, eu queria saber um pouco de você, depois, Águida, como que isso fica em Fortaleza, porque eu vi que o investimento maior está naquela área que é a oeste, né, da cidade, onde tem uma área que, inclusive, vários vazios urbanos. Eu tenho uma tese de doutorado que eu orientei, que tem um artigo muito importante que fala da discussão dos vazios urbanos em Fortaleza, que está no Cadernos Metrópolis. Dá uma olhada, que eu orientei o Emanuel Ramos, e a gente escreveu um artigo fazendo uma crítica, inclusive, a essa substituição dessas áreas que são áreas antigas, áreas vazias, sem um projeto urbano em si, mas uma substituição por novos empreendimentos que muitas vezes não desenham a cidade e não incluem. E uma outra questão que também eu fiquei me perguntando é a questão do desenho da cidade. Eu não sei se a legislação desenha, eu acho que ela nunca desenhou, e eu acho que esse é um grande problema. No fundo, eu concordo com você que a gente precisa trabalhar com uma economia, mas, de fato, a gente precisa entender que a economia e o desenho e a inclusão social, eles são elementos fundamentais, e eu acho que talvez vocês estejam construindo isso, mas eu queria entender um pouco melhor como que você vê essa relação entre o desenho, a valorização do solo e a inclusão social. Para o Daniel, brilhante, acho que os dados que você traz
são fantásticos, como sempre, muito a gente está na academia, a gente tem uma visão, às vezes, que ela é crítica, né, super construtiva, e você coloca elementos fundamentais. Eu fico me perguntando que essa questão do pós-Covid, ela não existe. Na verdade, a gente está trabalhando com um tema aí que é o enfrentamento das relações da cidade e saúde, que nós nos esquecemos, né? E a gente deveria, se nós tivéssemos cidades com saneamento, cidades... porque a questão da densidade que você coloca, ela é muito impactante, né? Porque quando a gente fala em cidades densas, eu não tenho problema realmente de alta taxa de mortalidade nos grandes centros. Mas será que esses grandes centros são densos? As áreas centrais são densas? Ou são densas as nossas favelas? Ou são densos os nossos assentamentos precários? Né? A discussão sobre a densidade ela é importante, porque o que é densidade? E a pandemia, eu acho que ela escancara o problema do espaço público, o problema, né? Porque quando a gente vê aqueles círculos, a separação do banco, quer dizer, o problema do uso do público, né? O público como um elemento fundamental de interação. A cidade ela é o locus do encontro, a cidade é o locus da sociabilidade, e nós estamos cada vez mais isolados. Nós, quem, cara pálida? Nós, classe média, que estamos nas universidades, nós, os executivos, e aí você mostra muito bem que é uma porcentagem mínima, e a gente precisa, de fato, de transporte público, né? Qual é a política que nós temos para melhorar a qualidade do nosso transporte público em plena pandemia, onde a população está tendo que voltar a trabalhar, né? E tem que entrar no ônibus, às vezes no horário de pico, e esse horário de pico cada vez mais estendido ao longo do dia. Então, eu acho que são coisas que a gente precisa refletir e debater neste evento. Eu vou passar a palavra para vocês, e daqui a pouco eu já passo as perguntas. Nós temos aqui umas 5, 6 perguntas para vocês, para a gente refletir nessa primeira parte, e na sequência eu passo as perguntas. Águida, é com você. Bom, vou tentar responder, ser breve, mas... É mais para a gente refletir, tá? Fortaleza é a 9ª cidade mais desigual dentre as 20 mais desiguais do Brasil. Nós somos a 5ª capital em população, aliás, a 5ª cidade em população do Brasil. Com relação a essa questão da gentrificação, eu acho, Angélica e Daniel e os nossos ouvintes, telespectadores, a gentrificação ela ocorre quando você não conhece a área que você está planejando, desenhando, projetando. Quando eu digo a área, não é só o território, é você ir lá, é você saber quem são as pessoas que estão lá, quais são as necessidades. A questão é realizar essa integração. Essas operações urbanas que nós estamos... as novas operações aqui em Fortaleza, nós tivemos o cuidado de ser onde tem zonas especiais de interesse social, onde tem degradação ambiental e onde tem ausência de infraestrutura potencial. Porque a gente está dizendo que na lei 30% das contrapartidas vão ser para aplicar nessas zonas de interesse especiais de interesse social, ou seja, fazer com que as pessoas que estão lá, elas continuem lá e elas participem das melhorias dessas áreas, né? Agora, a gente também não pode fazer com que as pessoas, você obrigatoriamente vai... Não, é dar a opção dela querer. Se ela quiser se mudar, ela se muda, mas a gente está... Isso foi um dos fatores que a gente quis fazer com que privilegiássemos essas zonas de especiais de interesse social. Com relação à questão do desenho, valorização e a questão da inclusão social, o principal é justamente saber para onde vai, o que essa pessoa quer fazer, onde as grandes aglomerações nas cidades, elas surgiram a partir de um desenvolvimento econômico, seja o comércio, seja a indústria, e quando isso não é bem planejado, acaba o que aconteceu, indústrias e ocupações irregulares no entorno. Então, você tem que saber fazer com que esse desenho compreenda a primeira camada, o ambiente natural sempre em primeiro lugar.
e, em segundo, o que as pessoas querem fazer, onde é que elas querem trabalhar para depois você poder desenhar essa cidade. A gente esteve em São Paulo fazendo um benchmarking em unidades compactas e as fachadas ativas, que era algo que a gente queria ver, a maioria fechada, assim, sem estar funcionando, porque a lei de uso que trata das atividades econômicas muitas vezes não permitem essas atividades onde elas estão, onde elas deveriam estar. Então, essa questão econômica ela é relevante porque ela traz vitalidade urbana, ela faz com que as pessoas se encontrem, a violência urbana seja reduzida, porque vai ter vitalidade, que o meio ambiente seja preservado. Então, é importante que haja os nossos princípios da sustentabilidade, os velhos princípios da sustentabilidade, eles são cada vez mais contemporâneos nisso. Vou fazer aqui também um breve comentário. Entendi que, Angélica, que você não trouxe exatamente uma pergunta, né, mas comentário. Eu vou fazer também um comentário muito breve para a gente poder ir para as perguntas. Eu novamente reforço, né, eu espero que essa investigação que a gente vai fazer agora, e que o Alan comentou que está sendo construído um relatório, né, sobre o estado das cidades pós-pandemia, eu acho muito importante a gente aferir essa hipótese. É uma hipótese, não posso dizer que é uma certeza, que é a maior incidência de mortes, maior exposição a riscos, ou maior vulnerabilidade, o impacto da pandemia aconteceu por conta da desigualdade, a distância que as pessoas têm de serviços, de empregos, de salubridade, enfim, de qualidade de vida, e não da densidade. Eu acho que isso seria uma grande contribuição, né, para a gente ter certeza de que a gente não tem que agora refazer, né, todo esse conceito, repensar, vamos dizer assim, todos os preceitos de densificação, racionalizar o uso da infraestrutura, etc., nos grandes centros urbanos, que é o que a gente vinha trabalhando até agora, né? Então, os dados que eles estão chegando agora, né, estão mostrando isso que eu acho que é muito importante, né? E também, aí eu acho que é uma questão muito conjuntural, é que a gente tem um dilema hoje, né? Que é o seguinte, se esse é um problema, se a gente tem as dívidas, ou seja, se a gente tem as pessoas que não têm acesso, se isso é uma coisa que, de fato, está acontecendo aí nas cidades, né? Em larga escala, ao mesmo tempo, a gente tem aí uma pauta, uma agenda de reduzir a ação do Estado, né? Reduzir investimento público, teto de gasto, etc. Então, a gente fica com um dilema, né? Como é que a gente vai resolver essa questão? Né? A iniciativa privada tem condição de equacionar essas questões? Não tem. Né? O governo teve que dar ajuda de custo, o governo teve que abrir crédito, né? As pessoas perderam emprego, a iniciativa privada não tem condição de mitigar esses danos. Ela consegue equalizar, dar contrapartidas em tempos de pujança econômica, quando você está expandindo a atividade, mas quando você está em retração da economia, como é que você vai fazer? Né? Então, acho que esse é um grande dilema que está colocado, que vai conectar a questão local das cidades com o debate nacional. Né? Então, eu queria lançar também isso, que eu acho que é uma questão bastante desafiadora, né, para todo mundo que vai entrar com um monte de medida para ser adotada, ajuda de custo, investimento e pouquíssimo recurso disponível. E a gente está entrando aí no momento de eleições e novos governos, né, a partir de 2021. Vou passar aqui algumas perguntas. A Letícia, ela pergunta para a Águida se essas ações e obras sustentáveis apresentadas não são pontuais, levando-se em consideração a cidade de Fortaleza como um todo. Vou passar duas perguntas para você, tá, Águida? A Beatriz coloca, quando estamos falando de cidades sustentáveis, estamos falando de quê realmente? É possível pensar em cidades sustentáveis sem campo, sem a área rural? Acho que essa pergunta, inclusive, pode ser refletida para os dois, né? Porque o Daniel traz também a discussão sobre cidades sustentáveis. Daqui a pouco eu passo a do Daniel. Deixa eu passar
Vou tentar responder bem rápido. Eu não gosto de falar essa palavra obra. Geralmente, obra voltada para o poder público é atraso, é desgaste. Eu gosto de falar de investimentos públicos. Na verdade, quando a gente faz um parque, nós não estamos fazendo uma obra de engenharia, eu estava até conversando isso com a colega nessa semana. A gente está falando de um espaço público de qualidade para o cidadão, vitalidade urbana, e esses espaços e essas operações urbanas e as outorgas, elas estão em várias áreas da cidade, elas não estão concentradas em uma única área, então é importante dizer isso. Não são pontuais, elas fazem parte de um planejamento maior na cidade. E com relação às cidades sustentáveis, também cidade inteligente, o rótulo inteligente, o rótulo sustentável, parece que está tudo muito distante da gente, e não está. A cidade sustentável é aquela que a gente consegue interagir com todos. É importante que todas as pessoas façam parte dessa transformação, por isso da tal da responsabilidade compartilhada, né? O social não é só dar o auxílio, né, o benefício, é fazer com que as pessoas abracem a cidade, que elas se sintam responsáveis pela cidade. Acredito que é um desafio, mas é algo factível quando todos os cidadãos entendem que a parte deles é importante. E, principalmente, algo que foi falado aqui, que a gente não pode deixar de esquecer, que são os invisíveis, que passaram a ser notados por todo o Brasil, todo o país, quando da pandemia. Então, eles também fazem parte dessa cidade, nós precisamos estar mais com eles cada vez mais. É possível, é um desafio, tanto é que, assim, os projetos que a gente apresentou aqui, a gente executa, mede, e a gente precisa que eles sejam bem-sucedidos para que a gente possa medir esse grau, esse nível de cidade sustentável. Daniel, eu tenho 3 perguntas aqui, eu vou passar rápido, do mesmo, do Aldemir, tá? E aí... Falhou. Eu, pelo menos, não ouvi a pergunta. Eu acho que a Angélica... Travei? Pronto, voltou. Voltei? Tá. Como mover os atores para que se consiga implementar soluções arquitetônicas para tornar a cidade inteligente e sustentável? Acho que essa pergunta, inclusive, os dois podem comentar. Podemos dizer que a concretização de uma cidade inteligente necessita do interesse participativo dos cidadãos? Ou seja, as pessoas devem adotar e se apropriar da cidade e dos espaços públicos? Os orçamentos públicos são escassos ou mal distribuídos? Como vencer o dilema da gestão na ocupação e utilização dos vazios urbanos se falta vontade política? Como vencer a resistência especulativa? Enfim, são muitas perguntas. Eu acho que isso aqui daria mais 3 horas de debate. Mas eu acho que vocês fiquem à vontade para comentar aquelas que vocês têm possibilidade aí no tempo que a gente tem, mais no máximo 10 minutos. Obrigada. Claro, vou ser direto. São perguntas desafiadoras, mas eu lembro que tem uma frase que a gente usa aí muito, do Yangel, que o Yangel falou o seguinte: primeiro a gente muda a cidade, depois muda as pessoas, né? Na pandemia, a gente tinha que mudar o comportamento das pessoas pelo aprendizado, né? A gente tinha que ensinar as pessoas. Então, me parece que a gente só consegue fazer essas mudanças desse tipo, né? Que a gente não muda a cidade antes, muda as pessoas, como numa pandemia. A gente tem que ter uma excelente liderança. Muitos líderes, não é um só, muitos líderes fazendo todo esse convencimento. Eu acho que esse é uma questão chave, né? E sobre a questão dos vazios urbanos, que você comentou, eu acho que é o seguinte: eu imagino que quanto menor a cidade, mais complicado o prefeito ficar notificando imóvel vazio, porque provavelmente é algum amigo dele, algum parente dele, ou é o imóvel dele, né?
Mas a questão toda aí é enfrentar o patrimonialismo que existe no Brasil, né? E a gente só vai fazer isso quando tiver as evidências colocadas, todo mundo enxergar, o Ministério Público tem que forçar que seja feita a notificação, você tem que ter, de fato, um processo aberto, a sociedade fazer essa disputa, né? Então, eu acho que, assim, o processo participativo, a gestão democrática, não é aquela em que você tem um grande controle do processo social, o governo tem o controle da participação das pessoas, não é isso, é quando você, de fato, permite que os grandes conflitos, as disputas, elas estejam numa arena ali muito visível para todos. Eu acho que esse que é o verdadeiro processo participativo e gestão democrática, que eu concordo com você que precisa existir. Muito bom, eu queria... Águida, você quer comentar mais alguma coisa? Não, acredito que acho que só dois pontos que o Daniel falou na apresentação dele em relação à questão dos ratificar a questão dos extremos nos limites da cidade em relação ao Covid. Acho que isso aconteceu em todas as cidades, as periferias, as franjas foram as que mais sofreram, né? E com relação à questão de planejamento, para você planejar com dados, a gente tem que ter dado. E a gente não, por isso quando a gente fala do desenho, pelo desenho si só, a gente não vai conseguir objetivar uma política pública de qualidade, né? Muito bom, gente. Eu queria agradecer aos dois, e acho que o debate foi muito rico, as apresentações muito ricas. Vou devolver a palavra ao Danilo, que é o presidente do CAU Minas Gerais, e vou me despedir de vocês, porque eu tenho agora um outro evento do meu programa de pós-graduação, que está fazendo 20 anos. Agradecer mais uma vez aí essa parceria e em breve nos falaremos. Muito obrigada, Danilo, muito obrigada, Daniel. Águida, um prazer conhecê-los. Prazer. Muito obrigada, gente. Até logo. Obrigada. Angélica, obrigado. Obrigado, Angélica, e bom evento para você. Muito obrigado pela presença, tá? Eu gostaria, antes de encerrar, eu gostaria de passar a palavra para a Águida e para o Daniel, para eles fazerem um pronunciamento final. Então, primeiramente, eu passo para a Águida, para ela fazer o pronunciamento final. Primeiramente, eu queria agradecer a você, Danilo, pelo convite, parabenizar o CAU-MG por estar proporcionando ao Brasil, né, já que é virtual e muita gente tem condição de acessar pelo YouTube esse evento, parabenizar o CAU-MG por nos proporcionar a discutir cidade, a discutir a sustentabilidade das nossas cidades, a inclusão social, que eu acho que é um dos pontos mais importantes das cidades brasileiras hoje, né, tendo em vista os ODS. Então, eu quero só te parabenizar o CAU-MG, agradecer também o Habitat, o Alan teve que sair, mas agradecer também aí a parceria que tem aí relacionada ao circuito urbano, e dizer que nós estamos sempre à disposição e convidar a todos para vir visitar Fortaleza. Já tem voo para cá, já estamos com condições de receber. Obrigado, Águida. Vou passar agora para o Daniel, para as suas considerações finais, Daniel. Danilo, também eu queria agradecer o convite, agradecer a oportunidade de estar participando desse debate, cumprimentar a Águida, minha companheira aí de painel, também agradecer a Angélica, o Alan. Dizer o seguinte, que eu coloquei algumas coisas aqui, Danilo, meio que provocações até para nós arquitetos, né? Nós arquitetos, porque a gente está aqui na Casa dos Arquitetos, né? E eu acho muito importante nós, enquanto a nossa categoria, a gente precisa, de fato, acho que trazer elementos aí. Eu não acho que a gente tenha que fazer uma interferência política de forma alguma, né, na questão urbana, mas acho que a gente tem que trazer elementos, evidências, estudos, né, que eles ajudem muito a gente seguir um modelo de planejamento sustentável, né? As cidades brasileiras são muito planejadas,
Quem fala que falta planejamento, isso está errado. Na cidade é muito planejada. A questão toda é que é um planejamento que ele não foi enfrentando uma série de problemas, né? Então, hoje, lançar mão de instrumental para fazer esse enfrentamento é uma questão que tem um respaldo já no Estatuto da Cidade, a gente tem políticas nacionais, então acho muito importante nós, arquitetos, em nossa organização, avançar nas evidências, nos estudos, para mostrar esses caminhos, para subsidiar o poder público, subsidiar a participação. Enfim, a mensagem foi um pouco nesse sentido mesmo, por estarmos na Casa dos Arquitetos. Novamente agradecer e cumprimentar pela iniciativa. Obrigado, Daniel. E gostei muito das palavras de vocês e gostaria de reforçar que concordo com os pronunciamentos de vocês, em especial no que a gente fala do ofício do arquiteto e urbanista. O arquiteto e urbanista é essencial dentro da cidade. Se ele não está atento a isso, e se a gente não participa das intervenções numa cidade, a cidade perde muito, porque a gente tem um conhecimento, a gente tem um estudo de forma muito generalista, que envolve diversas outras áreas, e com isso a gente tem as condições totais de coordenar esses tipos de processos na cidade. Então, vocês podem notar que cidades que têm esses processos coordenados por arquitetos são cidades muito diferenciadas das demais, né? E isso a gente tem que lutar para que a gente, a cada dia, tenha cidades com mais arquitetos e urbanistas, porque eles são realmente essenciais nesse processo. Eu agradeço muito a vocês pela participação e agradeço a Angélica pela coordenação do evento, agradeço às nossas coordenações do CAU, em especial a CEPUA e a CEP, que participaram aqui na pessoa do Fábio Vieira hoje aqui neste evento. E agradeço também a equipe do CAU, que nos ajudou muito, e sem ela a gente não conseguia fazer esse evento. E convido a todos para o segundo dia do circuito urbano, que a gente tem amanhã, o segundo dia, também no mesmo horário, às 5 horas. Então, muito obrigado a todos, muito obrigado ao Alain, e agradecer a oportunidade de ele estar aqui conosco e o excelente trabalho do ONU Habitat. Obrigado e boa noite a todos. Boa noite, obrigada. Boa noite. Boa noite, obrigado. Valeu. Tchau, tchau.